cósmico que reage aos nossos atos livres, otorgando-nos consequências justas proporcionais. Dessa forma, o universo segura um espelho para cada alma. A Gita ensina que o universo é composto de mundos superiores, intermediários e inferiores. E aqui, depois, se vocês comprarem um livro, tem todas as anotações onde vocês acham essas referências no Bhagavad Gita. Tá? Com a Terra sendo um planeta intermediário de Krishna, intermediário que Krishna chama de mundo humano. A vida em todos os mundos materiais é temporária e insatisfatória para a alma interna. Contudo, existem níveis superiores e inferiores de vida material. Pelas leis de karma, atos bons elevam-nos a estados superiores, atos passionais mantêm-nos onde estamos, e atos obscuros conduzem-nos a estados inferiores. Então aqui é muito interessante a gente notar, porque quando esse universo ele foi formado, foi criado no começo, foram criados 14 sistemas planetários nesse universo que nós estamos. Eu não sei se vocês estão lembrados dos 14. Alguém lembra? Nós temos 7 inferiores, são que é Tala, Rasa Tala e Patala. Depois nós temos os 7 superiores, que é Bur, Swarga, Mahar, Jana e Brahmaloka. São os 7 sistemas. E cada um mais superior. Porque vocês já devem ter visto Prabhupada falar do Virasrupa, a forma universal de Krishna. Que quando Arjuna está no campo de batalha e Krishna mostra a imagem universal dele, é essa forma. Não é a forma transcendental de Deus que está no mundo espiritual. É a forma material. É a forma desses 14 sistemas planetários que formam como se fosse um corpo. E sendo que Brahma Loka é onde está Brahma, é o mais elevado, e Patala Loka é o mais baixo, é o pé. E no meio, no cinturão, está Loka, que é aqui onde nós vivemos. Então o planeta Terra é um sistema intermediário. Então você tem os planetas onde predomina Tamaguna, Rajaguna e Satyaguna. É isso que ele está falando aqui. Então continuando com alguma dúvida aí? Tudo bem? Estamos bem? Vamos seguir? Então, experienciamos esses estados ou reações numa série de vidas. Deus nunca desiste de nós. Temos chances ilimitadas para descobrir a verdade, que somos seres espirituais e nosso verdadeiro lar é a morada eterna de Krishna, e não algum lugar neste universo transitório. Continuamos tentando desfrutar e compreender, nascimento após nascimento, até atingirmos a liberação final e retornarmos a nosso lar eterno. Falaremos mais sobre esse destino final adiante. No entanto, infindáveis oportunidades neste mundo não deveriam levar a perder tempo aqui, uma vez que cada novo corpo implica em imperfeições subjacentes a nascimento, velhice, doença e morte. De fato, Krishna chama a cadeia kármica de renascimentos de cativeiro do karma, o caminho errante da morte, o oceano errante da morte e cativeiro do nascimento, no qual quem nasce deve morrer, quem morre deve voltar a nascer. Assim, atos egoístas nos quais nos aferramos aos frutos da ação atam-nos a este mundo. Então, o que ele está falando aqui? Que a alma, ela
vêm para esse mundo material experimentar uma carreira solo, consciencial. Né? Porque enquanto no mundo espiritual você não consegue estar desunido de Krishna em consciência, você está sempre. Sabe a dança da raça? Você já ouviu falar da dança da raça, né? Quando Krishna vai dançar com as golpes. E ele se divide em 8. E cada um dança com cada golpe. E cada golpe acha que ele está só com ela. Né? No mundo espiritual é assim. Nós estamos em consciência com Krishna. E ele tem uma relação pessoal com cada um de nós o tempo todo. Acontece que em um determinado momento quisemos não ter essa experiência, quisemos viver só. Como é viver na ignorância de Krishna? E aí descemos para o mundo espiritual. Descemos para o mundo material. E aqui no mundo material, quando a alma entra no mundo material, os diferentes níveis de densidade do mundo material, você acaba criando toda a alma condicionada sofre dos 4 defeitos. Já arrivou, bem? Toda a alma espiritual sofre dos 4 defeitos, né? Que erra, tem os sentidos limitados, tem tendência a enganar e ser enganado. E justamente por ter esses 3 defeitos, a alma ela começa a criar uma ideia do que é a realidade e do que não é a realidade. E aí ela está em ilusão. É o 4 defeito. Então toda a alma condicionada tem esses 4 defeitos. E dentro desses 4 defeitos, é óbvio que ela vai sofrer. Porque se a natureza da alma é de conhecimento, de bem-aventurança, determinada, experimentar, nascer e morrer, é uma sensação desagradável, é uma sensação, a sensação de ignorância é ruim, né? É uma série de questões e que a gente, por ter a natureza de alma, a gente não se identifica com isso. Nós não gostamos daquela história onde o mocinho morre no final, né? E a nossa história é essa. O mocinho no filme sempre morre no final. Ninguém gosta. É meio chato, né? Então quando nós estamos agindo de forma egoísta, vamos criar o karma e o karma vai nos atar. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas você personalmente como um devoto não vai cortando esse ciclo? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Só desse jeito é que essa é a ideia. Só isso aí. Krishna fala exatamente isso no Bhagavad Gita. E em que nível de devoto? Porque você nunca perde. Devoto, Krishna explica que você nunca perde nesse caminho. Tá vendo? A cada encarnação que você atua como devoto, que você faz algum avanço consciencial, nessa trajetória você não perde. Na próxima vida você vem, quando você retoma daquele nível que você estava. Você pode ver, tem devotos que entram no movimento e não se anima, leva dezenas de anos e continua na mesma. E tem devotos que entram, parece que já sabe tudo. Ele já entra, ele já está com tudo. Nossa, e pai, já tudo faz sentido, o cara já começa a falar, porque ele já tem uma bagagem de outra vida. Já tem. Então ele parou naquele nível, quando ele retoma naquele nível. Então por isso ele fala, nunca é perdido. Até o momento em que você realmente atinge um nível X, que você é agraciado com a liberação. E a liberação, do ponto de vista Vaishnava, não quer dizer que você vai embora daqui exatamente. Quer dizer que você vai estar unido com o Krishna em consciência, vai ter um relacionamento amoroso com ele e vai servi-lo, tanto seja onde for, pode ser no mundo espiritual ou no mundo material. Então, vamos retomar aqui, né? Sob leis kármicas, a alma em diferentes corpos circula através de um universo, qual ele mesmo move-se em ciclos infindáveis. Na Terra observamos ciclos de dias, noites e estações do ano, baseados em movimentos cíclicos da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes. A Gita ensina que o universo inteiro e as inúmeras almas que o povoam passam por grandes ciclos de criação e dissolução cósmicas.
Após um árduo dia de trabalho e estudo, deve-se restaurar corpo e mente com um sono repousante. Da mesma forma, após eras de esforço e aprendizagem no sistema de karma, outorga-se às almas um profundo descanso dentro da própria natureza de Krishna, só para enviá-las de novo a esse temporário mundo de sofrimento, até que aprendam a valorizar a liberdade espiritual. Então, quando esse mundo está manifesto, né, as almas estão aí, nascendo, morrendo, a atividade, aí quando chega um momento em que o universo se torna imanifesto, e aí as almas todas entram de novo em Vishnu, e tudo fica um tempo parado, e aí o universo, aí a Brahma acorda e nós retomamos nossas atividades de novo, e o karma de cada um é restabelecido, né? Vai faz o download, né? Como o Lokataki estava explicando aquele dia aqui, né? Achei interessante essa analogia dele. Onde você fala mesmo? Grama fora retomando a atividade. Tá, eu já achei. Essa descrição bastante melancólica, né? Ele está ali, né? Essa descrição bastante melancólica pode impressionar o leitor. A Gita parece... A Gita, entretanto, oferece um rico cardápio de caminhos que nos libertam do ciclo kármico de nascimento e morte e transferem-nos para a nossa verdadeira vida eterna. Dessa forma, nosso cativeiro é essencialmente psicológico. Impomos a nós mesmos uma falsa identidade limitante. O corpo mortal o corpo mortal então lamentamos os limites autoimpostos. Porém, assim como nos aprisionamos na ilusão, também podemos nos libertar. Ninguém mais pode nos libertar se não nos libertarmos. Então, por que não fazemos essa escolha? Imagine um passageiro num saguão de aeroporto à espera de voar para a sua casa. Distraído por produtos à venda, por um novo conhecido ou por algum incômodo, o passageiro perde o voo. Da mesma forma, esquecidos de nossa natureza eterna e felicidade última, perseguimos prazeres fugazes e fugimos de tudo que nos desagrada, esquecendo-nos, assim, de nossa verdadeira meta de vida, nosso verdadeiro destino. Desejo e aversão nos dominam e caímos na ilusão da dualidade, em que um lado da dualidade dialeticamente traz o oposto. Assim, se nos deleitarmos com a vitória, um dia sofreremos com a derrota, e se regozijarmos orgulhosamente com o ganho, ficaremos angustiados com a perda. Krishna adverte, para que não regozijarmos com o que é materialmente agradável, nem lamentarmos com o que é desagradável, pois ambos vêm e vão, sendo meros produtos da percepção sensorial. Presos nessas dualidades e seus extremos de alegria e tristeza, amamos e odiamos objetos materiais e esquecemos que nosso eu verdadeiro existe além de todos os objetos materiais. Quando nos identificamos com o corpo, aterramos-nos ao fruto das ações do corpo. Fazemos isso porque estamos presos a dualidades de apego e aversão, e assim buscamos desfrutar o que gostamos e evitar o que não gostamos, uma vez que, deste modo, reivindicamos a propriedade de nossas ações. Somos responsabilizados também pelas reações a essas ações. Simples. Então, retornamos a esse mundo, vida após vida, para receber, desfrutar e sofrer os resultados de nossas ações, e isso é karma. Eu queria fazer uma observação nesse ponto.
que eu já expliquei aqui antes sobre isso. O que eu vou falar agora está escrito nos Vedas, em alguns textos diferentes. Está nos Shrutis, está nos Puranas e está em Agama também. Se você olhar, né, no Taitya Upanishad, que é o dele, também nos Puranas, você vai sacar que quando a alma sai do mundo espiritual e entra no mundo material, né, nós temos, aí é formado os corpos, que você fica com Karana, como chama? Karana Sharira, depois se forma Karana Sharira, Sushuma Sharira e como é que é o último agora? Alguém lembra? Karana Sharira é o corpo original, onde é a nossa alma. E ela entra e forma o corpo sutil, né, que é o que se chama Sushuma Sharira, e depois se forma está na ponta da língua aqui. Não é o Panchakosha, não é? Não, o Panchakosha é formado entre aí eu ia chegar aí. Você tem o Sushuma Sharira e o Stula Sharira, que é o corpo grosseiro. Siddhamasa, que fala. Siddhamasa tem esse nome, no corpo escuro, na parte escura. Não, isso é Siddhadeha. Então, quando você fala de Siddhadeha, esse negócio, nós estamos falando de Karana Sharira. Aí nós temos o Sushuma Sharira e Stula Sharira. E nesses dois é formado 5 camadas. Aí que entra Panchakosha, né? Que o corpo mais grosso, esse grosseiro, feito de carne, osso, sangue, ele é Annamaya Kosha. Corpo feito de Anna. Anna, alimento, grão. Annamaya Kosha. Depois o outro corpo menos grosseiro, mais sutil um pouco, é o Pranamaya Kosha, que é onde estão os chakras, Kundalini, os meridianos da acupuntura, a aura, o duplo etérico dos espíritas falam, tudo isso daí está tudo no mundo Pranamaya Kosha. E depois você tem aí mais sutil que isso, que é o Manomaya Kosha. No Manomaya Kosha é onde é formado o falso ego. Nesse corpo mais sutil é formado. Mas não é o mais sutil. Aí depois você tem o Vijnana Maya Kosha e Ananda Maya Kosha. O que acontece? Na verdade, de cima para baixo é formado. A alma, ela é Sattva Ananda Vigra. Ela é personificação da eternidade, bem-aventurança e prazer absoluto. Né? Aí, na hora que ela entra no mundo material, a primeira coisa que é tirada dela é a bem-aventurança. Ela perde a bem-aventurança. Aí forma Ananda Maya Kosha. Cortou isso e tirou de você. Aí depois, a segunda coisa que tira é o conhecimento eterno Chitta. Aí é formado Vijnana Maya Kosha. Aí você fica sem bem-aventurança e ignorante. E aí é possível formar um novo corpo, o falso ego. E aí Manomaya Kosha é formado o falso ego. Nesse Manomaya Kosha é onde está Manas, Buddhi, Chitta, Ahankara. Está em que livro isso? Basicamente está em que livro isso? Entendi. Não, em que livro isso daí explica assim? Explica melhor, Não, isso que eu estou falando. Qual? Eu estou acabando de falar. Isso está em vários textos, né, que você vai ter que ler muita coisa, você não acha isso que eu estou falando do jeito que eu estou falando aqui. Tá? Então eu estou falando de uma forma didática, levou muito tempo para encaixar as peças do quebra-cabeça. Porque no Taitira Upanishad explica o Panchakosha. Agora, Karana Sharira, Stula Sharira, Sushuma Sharira,
Isso está nos Puranas. Está vendo? Diferentes Puranas. Agora, quem que lê tudo isso aí junto, né? É difícil. Mas uma coisa está inserida na outra. E Rupa Goswami, Sanatana Goswami, eles dando dicas sobre isso. Eles escreveram bastante, né? E também outros que escreveu os seis não é o seis Goswami, tá? Ele seria o sétimo Goswami, escreveu os seis Sandarbhas, como é que é o nome dele? Está na ponta da língua. Hoje eu estou ruim da memória, desculpa, gente. Mas ele escreveu os seis Sandarbhas, e também nesses Sandarbhas ele acaba dando a dica também, que Vante a Poxa, tá? Entre esses daí, entendeu? Mas você tem que ler todos os Sandarbhas, são uns livros, assim, né? Aí eu só tenho um. Ainda bem que aquele que eu tenho já está falando. Dos seis Sandarbhas eu tenho um, né? E é exatamente o que tem aí. Então, mas voltando no que eu estava dizendo. Então a alma tem, ela perde a Nanda, ela perde o título, aí ela fica ignorante. E aí, lembra que no mundo material, tudo que tem no mundo espiritual tem aqui só que de uma forma pervertida. Se lá você tem um eu, aqui você tem um falso eu. Só que você não pode lembrar daquilo lá, você tem que ter perdido o conhecimento e a bem-aventurança. Você chega aqui completamente desventurado e desamparado, burro, chega uma situação difícil mesmo. Então nesse Manomaya Kosha, que tem esses 5 componentes, que é chamado de Antakara, né? Que é os índrias, tá? Porque os índrias, eles trazem as sensações do mundo, sabe? Os nervos passam para os índrias, o cérebro faz esse câmbio, né? E aí os índrias levam para manas. Manas é a mente que ela é a que faz a cognição. Ela percebe o que está acontecendo. E aí a decisão do que você vai fazer com o que você percebeu é buddhi. A inteligência, a capacidade de discernimento. Que isso é muito grandemente desenvolvido no ser humano. Aliás, é o corpo onde está extremamente, onde está o máximo desenvolvido, está no ser humano. Buddhi. Buddhi, então, decide o que vai fazer, só que tudo isso você tem uma sensação de que eu estou pensando, eu estou decidindo, eu estou fazendo, e quem dá essa sensação é a Ahankara, o falso ego. E tudo isso acontece num ambiente chamado Chitta, que é a substância mental sutil. Então é dentro do Chitta, tá? É que ocorrem as perturbações da substância mental sutil, são chamados vrittis. A gente tem aí a Samyanta aqui hoje, porque o yoga cuida disso. E a consciência? Você pega, a consciência é o espírito, é a alma espiritual. A alma espiritual ela que é a fonte da consciência. O falso ego não. O falso ego é apenas um veículo que você se esqueceu de tudo. Sabe quando... Imagina o seguinte, vocês já viram aquele jogo GTA? Já viram? Tá? Imagina que eu drogo vocês, né? Boto um óculos 3D naquele jogo, aí você acorda lá, você não sabe mais quem você é, né? Você não sabe, aí você pensa que você é aquele cara naquele jogo. É assim que nós nos sentimos quando entramos. Exatamente. Então você está drogado, você acorda e não lembra mais que você tem a sua vida. Estou aqui, nós gozamos, aí vai andando lá, só que você está num mundo, criado para você se divertir, né? Tem uma determinada função. Bom, então, deu para captar a ideia. Né? Então, veja bem, a consciência não foi criada naquele bonequinho, naquele avatar lá do jogo. A consciência está em você, e você não faz parte daquele jogo. Né? Aí,
acontece? Nessa substância mental é onde estão criados os frites. Você pega quem vocês já ouviram falar do livro de Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali? Primeiro verso do Yoga Sutra de Patanjali, ele define o que é yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a eliminação das perturbações de Chitta, a mente sutil. E onde está esse Chitta? Em Mano Kosha. Porque é ali que você começa a agitar a Chitta, né, e começa a formar os gritos. E muitos desses gritos, quando você faz uma coisa, quando você age de forma pecaminosa, a atividade pecaminosa. O que é agir pecaminosa? O que é uma atividade pecaminosa? Desde contrário a essa consciência maior, Isso é uma forma que você abordar, mas em última análise é toda e qualquer atividade feita sem você estar em consciência de Krishna. Toda e qualquer. Toda e qualquer. Pô, mas eu vou beber água. Atividade pecaminosa, porque você nem lembrou que está com Krishna em área. Não, mas eu vou andar pela rua. É atividade pecaminosa porque você não está em consciência de Krishna. E tudo que você faz no mundo sem estar em consciência de Krishna é uma atividade pecaminosa. Só que tem as atividades pecaminosas boas e as atividades pecaminosas ruins, que é o karma bom e o karma ruim. Entende? Então, isso tudo, essas perturbações ficam em Chitta, e muitas dessas perturbações elas se condensam e ficam no substrato, no inconsciente. É o que na psicologia você vai falar de subconsciente. Está aí, Mano Kosha. inconsciente ou subconsciente? Inconsciente e subconsciente às vezes é a mesma coisa. Um psicólogo aqui do seu lado. Você é psicólogo? Ah, que legal, coisa doida. Então, Está montado. então acontece. Tem gente que fala que não existe karma bom ou karma ruim. Não, sim. Não é que não existe karma bom e karma ruim. Na verdade, todos são ruins. Aqui tem o ruim que é menos ruim e o ruim que é sempre. Então, o que acontece? Mas deixa eu terminar de explicar essa parte técnica que vocês não vão achar em lugar nenhum, é meio complicado, né, de achar. Então, dessa forma que eu vou colocar para vocês. Então, é nessa Chitta onde se formam as vibrações chamadas frites, que Patanjali fala, Yoga Chitta Vritti Nirodha. É aí que você vai eliminar. Por quê? Se você não elimina, os frites se juntam, se condensam e formam os chamados sanskaras. Sanskaras são reações da mente, reações potenciais. São aquelas vibrações que se condensam e ficam lá dentro, nos subconscientes, esperando se manifestar. São os sanskaras. E esses sanskaras é o que normalmente a gente chama de karma. Você fez uma coisa boa, né? E tem uma reação mental positiva, condensada, é uma vibração que funciona mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim. Uma semente. Uma semente, se ela estiver aqui, não acontece nada. Mas se ela cair na terra, tiver água, não sei o que lá, o que acontece com a semente? Ela manifesta. Você tem um monte de sementes de reações mentais na sua mente. Dessas e de outras. Que num momento correto, numa situação favorável, o que ela faz? Ela se manifesta. Tá? Então você tem uma reação para ter, sei lá, apanhar ou ser preso, não sei o que lá, né? Se tiver um ambiente propício para isso, esse cara vai se manifestar. Tanto bom como ruim. Tanto bom como ruim. Tá? Então, por isso que Patanjali fala que o yoga é a cessação disso. Sensação. Cessação, eliminação. Cessar é eliminar, né? Então, eu ia falar outra coisa também.
Tá, aí o que acontece? Existem o karma, né, os diversos tipos de karma, que também ele não explica aí. Né? Você tem vikarma e nishkarma, ou também akarma. Tem esses dois. Só que nishkarma, vikarma, quer dizer, o karma ruim, atividades pecaminosas. O karma ruim, vikarma, ele é dividido em dois tipos. Santita karma e Kriyana karma. Santita karma é o karma, são as reações que estão condensadas aí, o que eu falei agora, reações potenciais da mente, os sanskaras, que estão dentro do seu subconsciente, esperando para se manifestar. Então esse é o Santita karma. Eles podem ser dessa vida ou podem ser de outra vida. E eles se dividem em dois tipos. Anarata karma e Pranarata karma. Anarata karma é aquela reação que ainda não se manifestou. Ela está potencial na tua mente. E a Pranarata karma é aquela que ou já aconteceu, você já eliminou ela, ou está no processo. Estou lá no hospital, todo esculhambado, estou no Pranarata karma. Eu estou sofrendo aqui. Ou então eu tenho, na minha mente eu tenho um karma ruim do passado, ou seja, um Santita karma, né, lá esperando para se manifestar. Acontece que com os processos de yoga, eu elimino isso. É por isso que Patanjali, o primeiro verso do Yoga Sutra, ele fala isso. Yoga tipo a Yoga. Então você tem Pranarata karma, Santita karma, né? Então isso daí é Santita, são os dois tipos de Santita. Depois eu falei do Kriyana karma. O que é o Kriyana karma? Então, veja bem, Santita é o karma que está já no subconsciente, ou potencial ou acontecendo. E o Kriyana é aquele que você está produzindo no momento. Cada vez você vai lá e vou assistir um super filme, né, totalmente de Krishna, né? Para mim é satisfação dos meus sentidos, né? Vou comprar um chocolatinho, vou comer um chiclete, vou passear com o namorado e beijar bastante. Né? Você está criando. Isso daí é o chamado de Kriyana karma. Né? Então esses dois são as classificações de vikarma. E depois você tem o nishkarma, ou akarma, ou seja, sem atividades pecaminosas. A não produção de atividades pecaminosas. E como é que eu faço para não agir? Como? Então, aí eu volto naquela analogia que eu sempre fiz. Vocês já escutaram, não sei se vocês, mas já escutaram as duas aqui. Ele não. É que você trabalha numa empresa, uma grande empresa, e você passa na frente da sala do chefe e olha, o chefe não está. Aí você põe a cabeça lá dentro, dá uma olhada na sala e fala, que lugar feio. Né? Eu vou colocar uma bandeira do Corinthians, parede aqui, botar uma cortina cor-de-rosa, um vaso de flores na mesa. Aí você vai lá e põe. Agora ficou bom. Bom, na hora que o chefe chega, ele pode ter duas possibilidades. Ele fala, cara, eu sou corintiano, eu sempre quis botar a bandeira do Timão aí na parede, nunca tive oportunidade. Quem foi o gênio? Pô, cortina cor-de-rosa, tudo que eu sempre quis, né? O vaso de flores, ficou maravilhoso, né? Quem foi? Foi você? Mas, olha, você tirou o dia de folga hoje, vai ganhar um dinheiro a mais, ou vai ser promovido, vai ter uma reação positiva. Ou então o cara chega, olha e fala, quem foi o mau elemento que fez isso? Eu sou palmeirense. Né? Eu sou palmeirense, eu simplesmente tenho ódio do Corinthians, né? Eu vou pôr fogo nessa bandeira.
cortina, cor-de-rosa, está pensando que eu sou o quê? Tantos anos formando essa imagem de machão, você me bota uma cortina cor-de-rosa, braço de flores, né? Quem apoia você, então você está demitido, ou vai assinar uma advertência, ou vai ser humilhado de qualquer forma. Porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente está sempre a um passo da humilhação, né? Então você vai ser. Então o que acontece? Quando você toma quando o cara toma a iniciativa por si mesmo, ele vai lá e ele tem uma reação boa ou ruim. Agora, se o cara está passando lá, o funcionário está passando, ele te chamou, Zé, vem, chega aí. Entra na minha sala, bota a bandeira do Corinthians na parede, põe uma cortina cor-de-rosa e um vaso de flores para minha mesa. Aí você vai lá, põe, aí você terminou, valeu, você foi embora. Você foi promovido, você foi demitido, não teve reação. Por quê? Porque você fez a vontade do chefe. Quando você age de forma caprichosa, independente, sem estar em consciência do chefe, você enreda, você tem reação, ou boa ou ruim. É aquilo que eu te falei, ou promovido, ou mandado embora. Mas quando você faz vontade do chefe, não tem reação. Porque se você entender que o devoto ele age de tal forma que é como se ele fosse um veículo de Krishna. Então é Krishna que age através dele, não é ele. Então ele tem que responder pelos atos. Certo? Então essa é a ideia. Essa é a ideia de que... Então a história oferece tudo a Krishna, a água que você bebe, a comida que você Sim, é o que Krishna fala. Né? Ele fala, né? Tipo que... Manabhava Madhibhakto Madhyagimam Namaskuru Manaivastapisatente Pradijane Prioshme. Pensa sempre em mim. Seja meu devoto. Ofereça todas as suas sacrifícios a mim. E você virá a mim. Com certeza. Você tem que oferecer para ele. Mas só que como é que se oferece? Isso não é artificial. Isso é um processo que vai acontecendo conforme o seu amor por Krishna vai despertando. Então, porque a pessoa pode perguntar, assim, vem cá, mas como é que você sabe o que Krishna quer? Eu nem vi ele ainda. Porque se fosse 5.000 anos atrás, se estivesse morando em Cuidado, assim, Deus existe. E onde está Deus? Na rua 4. Aí você vai lá, bate na porta, e fala, tudo bom? Conheci finalmente, né? Era uma situação, né? Ou então na época de Chaitanya, mas nós não estamos mais tendo essa possibilidade. Como faremos isso? Então, eu tenho que colocar quando para começar. Eu posso estar. É que nem o karma ruim, né? Ou ele é ruim ou ele é pior, né? A minha garganta, se ela está ruim ou ela está pior. Você quer que eu deixar para você? Não. É que quando eu era pequeno, eu sofri uma cirurgia das amígdalas, me tiraram a amígdala, e eu fiquei essa pigada e nunca mais tive. Coisa errada fizeram na cirurgia. Eu não tinha essa pigada, né? Parece que eu fumo pra caramba, né? Mas não é, foi na cirurgia. Mas voltando ao que eu estava falando. É um mau karma que você tem que falar, né? Sim. Mau karma. É o meu. Isso daí é o pranata da karma. Isso é um pranata da karma que eu vou levar até o fim da minha vida. A menos que surja algum recurso novo, né? Possa me poupar disso. Né? Mas eu acho que não vai acontecer. Mas então, retomando. Então a ideia é, e como que eu faço para conhecer Cristo? Né? Se eu não for lá em Cuidado, há 5 anos atrás, né? Como é que eu sei o que ele quer? Como? Então o processo, os 9 processos de Bhakti, é justamente te colocar numa sintonia vibratória com Krishna, despertar a alma, porque você não é um corpo, você é uma alma. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente
forma esse corpo material. Esse corpo material, ele é grosseiro e sutil, mas é tudo material. Os corpos materiais, eles não existem por si mesmos e eles precisam ser o tempo todo reabastecidos. O corpo material precisa de Ana Maia, poxa, precisa do quê? Ana, comida, alimento, corpo físico e comida. Se você não der a comida, o que acontece com esse corpo? Morre. Assim como o falso ego também, ele não existe por si próprio. Ele precisa ser o tempo todo reabastecido. Enquanto o corpo material se reabastece com água, oxigênio, alimento, né? E é daí que surgem os desejos. Os desejos surgem do corpo material. Porque desejo, como eu sempre falo para vocês, só existe na falta. Nunca na plenitude. Desejos existem na falta e nunca na plenitude. Então, se o corpo faltou líquido, você fica com sede, se faltou líquido, você fica com fome, se ela trabalha, você fica com sono, e por aí vai. E o corpo sutil, o falso ego, é a vaidade. A inveja, a cobiça. Por quê? Porque a vaidade, eu sempre explico, daí que vem a palavra vanitas. Vanitas significa vão, aquilo que não tem consistência, aquilo que não existe por si mesmo. Daí que vem a palavra vaidade, que é eu querer. Porque o que acontece? O falso ego, ele quer ser a alma. Só que a alma é Satchitananda, ela é plena. Esse aqui não. Ele quer a plenitude daquele, para ser igual. Né? Então, o que você precisa? Ele não tem nada. Ele é um vazio. O que ele precisa? Ele precisa de tudo. Ele precisa de tudo. Ele precisa desejar. Né? Eu quero carro, eu quero poder, eu quero casa, eu quero dominar as pessoas, eu quero manipular todo mundo ao meu plano, eu quero ser pleno, só que não dá. Logo você começa a perceber que é uma viagem dolorosa. Porque se todos nós temos corpos desejantes, né, apetitosos, cheios de apetite, cheios de desejo, cheios de volição, é claro que vamos conflitar. E por causa desses conflitos, na busca da satisfação das necessidades, dos desejos, para que a nossa vida possa existir na forma de sociedade, nós tivemos que desenvolver o que se chama ética, moral e política. Não é o assunto pessoal, só estou dando uma beliscadinha, porque isso é um assunto que não acaba mais, mas é um assunto muito importante. Porque todos os nossos corpos estão desejando simultaneamente. Queremos fama, dinheiro, poder, comida, água, cônjuge, prazer, aí você também, e o mundo ele é de uma escassez muito grande. Então isso significa que temos que, para conviver minimamente bem. E o ser humano é um ser social, ele não vive sozinho. Ele não possui gatos poderosos, não possui um monte de estrutura aí que faz com que você se divirta, você precisa do outro e precisamos da inteligência somadas, assim como os neurônios se juntam no cérebro, né, e ficam a potência, os seres humanos não se juntam, são como neurônios com mais neurônios e formam uma rede e aí conseguem vencer as dificuldades. Mas nós temos que administrar o conflito. Isso é ética. Isso é política. É daí que surge a necessidade do Varnashram. É uma longa história que não vai caber aqui nessa parte, mas é um aperitivo hoje. Né? É um aperitivo. Por que eu estava falando tudo isso? Por que era mesmo? Eu já perdi tudo da meada. Eu entrei nessa história dos corpos. Não sabe que a alma vem ao mundo, né? Sim, mas eu ia falar outra coisa. Sim. Bom, enfim, eu espero que tenha ficado
ficado claro. Que estavam cheios de desejo e que precisam ter... Sim, mas eu tinha que trazer esse assunto, né? Porque a vaidade. Por quê? Porque, né, sobre a vaidade e tudo mais, eu entrei nessa questão da política, porque como todos os assuntos vaidosos, em maior ou menor grau, existe essa necessidade, né? E tudo isso existe por causa do falso ego. E tudo isso existe porque invejamos Cristo. Invejamos Cristo. Então, a inveja na Gaudia, na parte do vaixnavismo Gaudia, é o pecado original. O que é inveja? Inveja, eu sempre gosto de lembrar, porque as pessoas confundem inveja com cobiça. A inveja é querer ter o que o outro tem. Não! Isso é cobiça. Porque senão, a ser uma qualidade, não precisaria falar inveja e cobiça. Né? Se falar só inveja, acabou. Né? Se fosse sinônimo. Não é sinônimo. A cobiça quando você... Cobiça é quando você deseja o que você tem. Então, nossa, muito legal esse teu celular, cara. Quero ter um igual. Estou cobiçando. Aí eu vou lá e compro um igual. Ou você me dá, ele dá, top! E com igual. Acabou a cobiça. Morreu aí. E existem cobiças interessantes. A ambição. A ambição, ela pode ser positiva. Então, por exemplo, ambição não é ganância. Ambição é querer mais e melhor. Ganância é querer tudo para mim a qualquer custo. Prabhupada estava muito bem lá, ele dava uma ambição lá, mas não estava satisfeito. Ele havia uma insatisfação positiva e isso se chama, ele teve uma ambição de servir ao guru dele que mandou ele vir para o Ocidente e pregar no Ocidente. Então ele veio. Então isso aí é uma ambição, é nesse sentido que ela está falando, você cobiça a inteligência do outro para que há um entendimento que o outro tem das escrituras, e aí você pode ter. Existe o lado positivo da cobiça, como tem um lado negativo. Agora a inveja só tem um lado negativo. O que é inveja? A inveja é a dor que eu sinto pela felicidade do outro. Então, quando você tem um objeto, aquela felicidade, aquela alegria que te dá aquele objeto, isso me dói. Eu não quero ter um objeto. Eu não quero que você fique contente com aquilo. Sabe? Esse sucesso que você está tendo, eu queria ter, eu não tive, e isso, sabe, isso me dá uma tristeza, sabe, me desanima. Lembra que o conceito de tristeza e alegria filosófico é uma longa história, eu não vou falar aqui agora, senão eu vou ficar 3 horas falando o que é alegria, o que é tristeza, enfim, mas eu já expliquei isso para vocês aqui, né? Para você ainda não falo, né? Mas no momento oportuno talvez a gente fale. Então a inveja é a dor que eu sinto pela felicidade, pela alegria que eu estou tendo, pelo sucesso que eu estou tendo. E isso não tem lado positivo. Tá? Isso não tem lado positivo. E a palavra inveja vem do latim invedere, que significa não querer ver. Não querer ver. Sabe? A alma estava no mundo espiritual com Krishna. E estava o tempo todo com Krishna, vendo Krishna o tempo todo, e assim, não quero mais ver. Não quero mais. Eu quero ter um momento de, sabe, como eu disse para vocês, brincando, uma carreira solo. Então esse não querer ver, inveja, inveja. Inveja na luxúria? Na luxúria? É uma qualidade, é uma arte. E eu estou dizendo que esse é o original, porque esse que nos trouxe. E isso. A gente vem para cá por causa da inveja. Por causa da inveja. Por que a gente inveja originalmente Krishna? Essa é a inveja original de Krishna. O Krishna pode
E como é que você fez? Então, Krishna, ele não briga com você. Você quer experimentar não estar comigo? Você quer experimentar a ignorância, a tristeza? Eu quero. Então, tá bom. Vai. Né? Vai. Existem almas que não vêm para cá. Tem almas que não vêm. Tem almas que não vêm. E outras que nascem com defeito, sei lá. É uma longa história. Eu também não quero entrar no mérito aqui, porque grandes Vaishnavas, grandes Vaishnavas, eles também não estão muito de acordo sobre os detalhes disso. Eu não vou nem entrar aqui na polêmica, mas é importante a gente pelo menos entender a ideia. Porque tem alguns que dizem que tem almas que nunca caem aqui, né? E outras que dizem que Krishna ele fala, né? Que você, esse conhecimento faz com que você nunca mais retorne aqui. Você veio e nunca mais retorna aqui. Só que, do ponto de vista da eternidade, você viveu, vamos dizer, 1 trilhão de anos no mundo material. Perto do eterno, quanto que é isso? Não é nada. Então tem sábios que dizem, essas almas que nunca entraram, na verdade, são aquelas que entraram, quebraram a cara e não voltam mais. Só que, como esse período é insignificante lá, né? E tem outros mestres que não concordam com essa visão. Mas, de qualquer forma, por isso eu não quero entrar nesse mérito. Não quero entrar nesse mérito. Porque se os grandíssimos Vaishnavas não estão de acordo, imagina nós, não seremos nós aqui. Não dá para dizer que terá nunca para uma foto. Sim, pode-se dizer isso. Não existe essa evidência. Está dizendo que a alma, aí que está. Só tem alguns sábios que dizem que esse que dizem que nunca desce. Na verdade, a alma nunca desce. Ela só é inconsciente, ela se separa. E essa falta de consciência faz. Mas a alma continua lá. Eles falam que é como se eu tivesse adormecido por alguns milésimos de segundo e retoma. Né? Imagina o seguinte: se eu prendo uma linha lá no teto, até aqui embaixo, e ela fica 1 milímetro do chão. Aí eu vou lá em cima, lá na pontinha, uma leve batidura. Lá em cima não mexe quase nada, mas aqui embaixo faz assim. Se essa linha tiver o tamanho de um prédio, embaixo vai fazer assim. Estou falando isso porque é uma analogia que a alma, quando vem para esse mundo material, é como a ponta do fio aqui. Né? E o desejo de experimentar o mundo material é aquela partidinha lá em cima. O que parece ser milhões de anos aqui, lá em cima é nada. Entende essa analogia? Bom, vamos ver como estamos bem até aí? Eu estava lendo, se não me engano, no segundo volume do Srimad Bhagavatam, que parece que quando fala a respeito da encarnação de Jadavina, de Krishna, se não me engano, que é como se você tivesse perdoado os pecados até mesmo de matar um Brahma. E, se eu não me engano, também parece que tem um mantra, Katulasi, que cada passo que dá é como se fosse perdoado os pecados também, mesmo desde matar um Brahma. Como que eu devo interpretar essa passagem? Essas estruturas que o senhor disse que parece que Entendi. Já captei a vossa mensagem. É o seguinte, lembra que Yoga Chittavritti Nirodha. Yoga é um processo de cessação, a perturbação da substância mental sutil, dos vritis em Chitta. Mas yoga sempre é bhakti. Sempre yoga, bhakti. Esse é o processo de yoga. Só que existem várias formas de conseguir isso. Então tem pessoas que fazem isso de uma forma mecânica, usa processos para tirar o karma lá e tentar se fundir no Brahma Jyoti pessoal, né? Ou então
sei lá o quê. Mas nosso processo é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Então nós também vamos eliminar essas perturbações dos brígidos da substância sutil. Como? Através do amor a Deus. E como que eu faço isso? Né? Vou dar uma ideia. Uma mãe tem um filho, adora o filho, nossa, apaixonada pelo filho, né? O filho ficou grandão e tal, o filho pegou a moto, foi viajar lá com os amigos, lá na praia e sofreu um acidente lá. Aí a mãe está em casa e nossa, aconteceu uma coisa. Não, meu filho não está bem, ai meu Deus, ele vai ver aconteceu mesmo. Né? E por que isso acontece? Se você pegar, você já viu a fita indiana? Isso mesmo. Ele tem 14 cordas. 7 em cima e 7 embaixo. E elas são afinadas iguaizinhas. Né? São afinadas da mesma frequência. Aí o que acontece? O citarista só toca de cima, de baixo ele não toca. Ele toca a Mi de cima, o que acontece com a corda Mi de baixo? Vibra por ressonância. Porque eles estão na mesma frequência. Então a mãe ama o filho, estão ligados com a mesma frequência, pelo amor. Criar uma sintonia vibratória. E aí o que acontece? Um reflete no outro. O marido está no trabalho e fala, nossa, a minha esposa podia fazer aquela sobremesa que só ela sabe fazer, né? E a esposa em casa fala assim, vou fazer aquela sobremesa para ele, né? E aí quando o cara chega em casa e tá assim, poxa, pensei nisso, né? Aí vai ver memorável de pensar, incrível, né? Transcendente de pensação, aquela brincadeira, mas é exatamente isso. Então o devoto, conforme os 9 processos vão aflorescendo a sua situação de alma, você vai entrando cada vez mais em sintonia com a consciência de Krishna. E os pensamentos de Krishna são os seus são os de Krishna. Lembra que eu falei que é mesmo um veículo de Krishna? Né? Então aí você já não gera mais karma, porque a tua ação é a vontade de Deus. Né? E também através do amor a Deus. Né? Esse título. Sabe como você pega um HD e manda formatar? Muito formata, né? Então, o amor por Deus, o prima, ele formata esse título. E as reações que estavam ali são queimadas diante do fogo de Bhakti. Bonito isso. Mas exatamente isso. Exatamente isso. Então você elimina o santificar e para de produzir o entende? E isso é a liberdade. Isso se chama liberdade. Porque você pode andar por esse mundo, em qualquer lugar do universo material, espiritual, e você pode fazer o que você quiser e você não se enreda. Isso é liberdade. Lembra que uma vez eu conversei com vocês, que eu estava falando, né? Se eu chegar para qualquer um e falar, o que é liberdade? O cara fala, liberdade é fazer o que eu desejo. Aí eu problematizei isso. Falei assim, ora, se é preciso desejar primeiro para depois ser livre, eu não sou livre para desejar. Se é preciso desejar para depois ser livre, eu não sou livre para desejar. Ou seja, eu sou um escravo do desejo. Então, a noção de liberdade que as pessoas têm no mundo normal, ela é doentia e ela não é liberdade. Ela é enredamento. E essa ideia, veja bem, a pessoa convencional, ela está independente de Krishna, ela está independente consciencialmente.
independe de Krishna, né? E ela está escrava dos sentidos. O devoto puro não. O devoto puro não é escravo dos sentidos, ele é senhor dos sentidos. Swami é o senhor dos sentidos. E ele é dependente. Ele é livre na proporção que ele é dependente de Krishna. É um paradoxo. Na proporção que você depende de Krishna, você é livre. E na proporção que você independe de Krishna, você é preso, enredado no mundo material. Vamos terminar aqui. Mais uma coisinha. Obrigado. Eu posso... Ocupados em tentar desfrutar deste mundo, imaginamos-nos o centro da realidade e tentamos possuir tudo o que desejamos na criação de Deus. Assim, caímos na ilusão do eu e meu, egoísmo e possessividade. Ironicamente, uma forma negativa de eu e meu surge quando odiamos tudo o que frustra nossos desejos egoístas. Essa ilusória psicologia da dualidade, egotismo e possessividade mantém-nos impotentes a divagar no mundo material sob as leis do karma. Mediante uma técnica simples, no entanto, podemos espiritualizar instantaneamente nossas ações ao transformar o cativeiro de karma em karma yoga, um caminho para a liberação espiritual. Da mesma forma, podemos transformar nossa vida intelectual, nossa busca por conhecimento em Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, outro caminho para a liberdade espiritual. Qual é essa técnica simples para que espiritualiza todos os aspectos de nossa vida, desde comida até filosofia, trabalho e amor? É Jnana, o ato de oferecer a Deus algo aparentemente simples, mas poderoso na prática. Yaga. Yaga é o sacrifício. Yaga, o ato de oferecer a Deus algo simples, mas poderoso. Então, o que o devoto faz? Ele oferece aquilo que Krishna falou. Manmanabhavamadivato, madhyagimanamasku, maevashati satamte, pratidhyane brioshme, ofereçam todas as suas atividades para mim. Pensa sempre em mim. É isso que a gente faz. E esse processo, quando a gente começa a cultivar, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, porque no Shisha Upanishad, a literatura Shruti, lá está escrito que Deus, ele é puro, imaculado, ele não se contamina com nada, puro, não se contamina. E além disso, ele é purificador. Tudo que ele toca se purifica. E é dito que, diferentemente da gente, é uma longa história, não vai dar para falar aqui hoje, sobre identidade e ser. A essência e a existência. O que Nietzsche falou sobre isso, que os filósofos falaram um monte de baboseira porque não tinham esse conhecimento transcendente. Você olha para uma banana e você chama a banana de banana. Só que existem milhares, milhões de bananas. E já existiram milhões de bananas. Esse nome não é para ela porque não caracteriza, não caracteriza ela. E outra coisa, você põe a banana lá na fruteira, hoje, amanhã você chega e você olha, ela está preta. Murcha. Está cheia de mosquitos assim. A banana está. Não, é outra coisa. E você continua chamando de banana. Não tem mais uma correspondência entre a existência e o ser. Entre a identidade e o objeto. O mesmo é assim.
Com Deus não há diferença entre um e outro. O nome e Deus é a mesma coisa. Por isso que as escrituras dizem que não há diferença. Chaitanya Mahaprabhu explicou muito sobre isso. Não há diferença entre o nome de Deus e o nome de Deus. É a mesma coisa. E o que está dizendo? Que Deus é puro e purificador. Tudo que Ele toca se purifica. Ora, se eu estou cantando os santos nomes de Deus, muito tempo, o máximo que eu posso, pronunciando esse nome transcendental, mas não de uma forma errada, evitando as ofensas. Não, como diziam os judeus, não se deve pronunciar o nome de Deus em vão. Ou seja, não se pode ofender. Né? Então, dentro dos cuidados necessários, esse nome ele vai nos purificar. Vai purificar a nossa consciência. E aquela falsa identidade com o eu, com o falso ego, com a arranca, ele vai sumindo, porque a alma, a jiva, vai brilhando. E qual que é a natureza da jiva? Satchitananda. Eternidade, bem-aventurança. Você começa a sentir uma bem-aventurança quando você começa a pronunciar o santo nome de Deus de uma forma não ofensiva. Meu, que você experimente para ver que nada é parecido. E aí você, que é psicólogo, vai entender que quando, não sei se você, um psicólogo, estudou Spinoza, que ele fala na teoria dos afetos e tal, que você usa inteligência para justificar os afetos, o devoto faz exatamente isso. Só que o afeto dele é da alma, não é do falso ego. E ele usa a buddhi para justificar os afetos da alma, e não os do falso ego. Não é da cabeça, cara. Mas se Nietzsche soubesse se Spinoza, cara, eles teriam parado de falar todas as baboseiras que eles falaram. Faltou a inteligência que tinha para isso, cara. Mas faltou esse detalhe. Né? E o conhecimento Vaishnava Gaudiya complementa esses caras todos. A gente sabe exatamente onde ele parou. Pô, ele veio até aqui, ó. Eu daqui para cá ele não foi. É o teósofo, o teósofo chegou até aqui, ó. Não foi lá. É o espírito, está aqui. Nós podemos complementar. Não é para a gente destruir e ofender, não, complementar. Se pede o senhor perguntar alguma coisa, mas eu falo, sim, mas porém, Então você vê que eu dei uma cutucada agora que você sentiu. Pô, aqui um negócio interessante. Muito. Um pouquinho antes de eu Então, nós já estamos nos últimos minutos, né? Temos mais 10 minutinhos. Nem sei se esse relógio é meio. É isso mesmo, temos 10 minutos. Por favor, fiquem à vontade para comentar alguma coisa, alguma dúvida, alguma reflexão. Por favor. Não vamos tumultuar, um de cada vez. Você não pode, sempre o karma só você pode ir mudando, né? Mas você não pode escapar do seu próprio karma, né? Você pode escapar do seu próprio karma. É o que eu estou dizendo. Através de Bhakti Yoga, você elimina o karma. Aliás, tem coisas que você faz, tem os sukritis, transcendentais. Krishna ele fala que aquele que no momento da morte se lembrar dele, o cara pode não ter nenhuma volta de japa na vida, não sabe nem o que é japa. O cara pode não ter nunca nada, foi um vendilhão, vendeu a mãe, roubou, mas chegou na hora da morte, ele lembra de Krishna. O que acontece com as pessoas? E todo esse karma. Mas isso não é simples. Porque para você lembrar de Krishna na hora da morte, você está tudo bem preparado, cara. Porque
Agora o devoto está sempre pensando que Krishna está tudo. Ele já está acostumado. E aí tem outra coisa, Krishna ele fala nos Puranas, porque Krishna falou isso no Bhagavad Gita, mas nos Puranas Krishna fala que, além de ter falado que aquele que lembrar de hora de morte volta vai para ele fala que aquele que é meu devoto, eu faço com que ele se lembre de mim na hora da morte. Ele dá um empurrãozinho, né? Então, é isso aí. Aí uma vez eu fui dar uma palestra no centro espírita sobre isso, né? Aí os espíritos ficaram de cabelo em pé. Como? E o cara? Né? Por quê? Eu falei, não, mas isso é uma graça, é uma sucrite, mas como você está estou distribuindo na rua refrigerante de graça? Mas como que é de graça? É de graça. Pega aí, não tem custo, sei, mas é de graça só. Não pode ser, porque eu falei, olha, imagina, aí eles são cristãos. Né? Aí eu fui no cristianismo buscar um alimento. Jesus estava na cruz. De um lado estava um ladrão e o outro também. O ladrão de cá era uma porcaria do cara. Cara, se ele fosse meu Deus, nós não estaríamos aqui, né? Porcaria. O outro, não fala assim, né? Nós obedecemos aqui, ele não. Né? E aí ele virou para Jesus e falou assim, pô, mestre, por favor, lembre-se de mim quando você chegar. Hoje, no paraíso. Né? E Jesus olha para ele e fala assim, ainda hoje estaremos no paraíso. E morreram os dois. O que aconteceu? Esse cara lembrou de Deus na hora da morte. Ele estava na frente do lado, olhando para o representante de Deus. E quem recebe o representante de Deus. O que aconteceu com esse cara? Foi pro céu. E todo a karma ruim dele. Aí quando eu falei isso, aí caiu a ficha dos Espíritos. Porque era referência de Jesus. Falei mesmo, né? O karma do karma. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, é o mesmo preço. Tá. Sobre o medo, eu vejo, até no atendimento que faço, que hoje em dia a base de todo comportamento, na base tem medo. Qual é a origem desse medo? Porque é uma coisa coletiva, medo assim, arraigado, medo. O medo é um afeto que você sente por uma ideia. Ela é uma tristeza. O medo é a tristeza de uma ideia. A ideia que não foi realizada. Não, ela pode vir, não importa. Qualquer ideia. Aí eu vou ter que agora explicar para você o que é tristeza. Né? Agora você vai aproveitar de ouvir. Tem um arranjo aqui já para você. Né? Porque o que eu chamo de tristeza e alegria? Né? Eu costumo falar que no yoga, na cultura védica, nós sabemos que possuímos uma energia vital no corpo, que no yoga, às vezes é chamada de ojas, às vezes é chamada de shakti. E esse ojas, ele varia. Então, quando acontece alguma coisa que você gosta, que você tem sendo atraído, né, tem um afeto bacana, né, esse ojas aumenta. Então, eu estou aqui, né, falando e tal, né, aí vem a Mataji ali com cachorros, barriga passada. Eu olho aquilo e eu me animo. Ânimo. O que acontece com meu olho? Aumenta. Isso se chama alegria. Toda vez que você tem um aumento de ânimo, de vida, de hoje, isso se chama alegria. E tristeza? Exatamente o contrário. Então, eu estou aqui com um amigo meu. Meu amigo meu, meu olho deu uma ganho de energia. Aí eu fiquei alegre. Aí eu estou aqui de boa, entra uma pessoa que eu detesto. Né? Eu já desanimo. Tenho perda. E eu gosto também de lembrar uma coisa, que
quando a pessoa entra, o que eu faço? Eu puxo o ar. Meu amigo, quando você puxa o ar, você traz energia, né? Traz vida, ânima. Né? Agora, quando a pessoa chega e eu não gosto da pessoa, o que eu faço? Água fora. Estou morrendo, perdendo ânima, perdendo vida, desanimando. Tristeza. Medo. Medo é uma tristeza que eu sinto por uma ideia que me passa na cabeça. Seja de qualquer natureza. Então, de acasos. Só de pensar. Mas é uma ideia negativa? Sim, é negativo no sentido de desanima. Ela te entristece. Então você está aqui, lá fora está escuro. Pode vir um cara. Pode desanimar. Deve é mesmo. Hã? Deve o mesmo. Essa desanimação já é o mesmo. É isso ao mesmo. Isso ao mesmo. Capricha? Avisa-te. Tudo. Perguntas? Não, pode ser. Eu não pode ser. Não pode falar também. Buzi, que queria que explique um pouco mais. O que é isso? Buzi. A Buzi. Quando é que se manifesta assim no dia a dia? Assim? Quando é que a gente Buzi é a capacidade de discernimento, de pensar, o raciocínio lógico, né? Que ele pode estar a serviço do falso ego, né? Nas minhas afetividades materialísticas, né? Porque, viu, você que é psicólogo, a grande diferença de Kant e Spinoza está aí. Spinoza, Kant falava que Buzi era o que há de melhor. É o raciocínio? Sim, a capacidade de pensar. É isso que nos torna diferentes dos animais. Lembra que eu sempre costumo dizer que... Diferente dos animais na parte espiritual, no caso? Não, espiritual é em todos. A alma, ela surge nesse mundo material, começa desde a forma de vida mais simplória, mais elementar, e vai passando de espécies, 8 milhões e 400 mil espécies, sendo que a última é o ser humano. E as escrituras dizem que existem 400 mil tipos diferentes de espécies humanas. Aqui no nosso planeta só tem uma. Existem muitas outras por este universo. E só nessa forma humana é que você tem a capacidade de exercer Buzi na sua total potencialidade. Enquanto na forma animal você não consegue, porque você tem até raciocínio, principalmente nos animais superiores, dotado do sistema nervoso mais avançado, você tem a capacidade de raciocínio, só que ele se limita ao instinto. Né? O animal, o instinto resolve a vida dele. Ele não precisa ficar angustiando, o que eu vou fazer, isso tudo tão difícil. Não. O animal não angustia. O animal segue o instinto. Agora, nós, o instinto é quase nada. Nós temos muito pouco. Ele não resolve a nossa vida. E nós temos que buscar a nossa solução onde? Em Buzi. Por isso que em sânscrito eu sempre falo isso. Como é que é a palavra em sânscrito para humano? Manu. Isso significa manas. Man é de manas. Ser pensante. São seres pensantes. Fala. Buzi tem um discernimento bom e ruim também. Ele tem um discernimento. Agora, a qualidade que você vai dar, por exemplo, eu quero desgraçar a vida daquele cara. Aí eu posso usar Buzi para me auxiliar como resolver esse problema. Ou eu posso, eu não vou desgraçá-lo por causa disso, e daí eu começo a pensar, olha, é melhor Aí eu estou usando Buzi só que ela está justificando os afetos da alma. Olha, você não é esposa, você não precisa disso, isso vai ser do mau carne. Então ela é afeccionada pela alma. Não é simplesmente Buzi em si, como Kant queria.
E não é só Búdia a serviço dos desejos do corpo, como Spinoza falava. A história você tem os dois lados. Então, por isso que Krishna lhe fala: a mente é a tua melhor amiga ou a tua pior inimiga. Depende de como você vai usar esse Búdia. Se você usar Búdia inspirado no falso ego, você vai produzir essa sociedade perdida, né? Altamente tecnológica e espiritualmente numa porcaria. Totalmente usando essa capacidade pensante para os afetos dos desejos corporais. Agora, se mudarmos a situação, vamos ter uma sociedade estilo Varnashranatara. Entende? Então, por isso que Krishna fala: a mente é a melhor amiga ou pior inimiga. Depende de como que escolha você vai fazer. Às vezes a pessoa fala: não vou fazer isso porque eu tenho um karma ruim. Assim. Às vezes uma pessoa fala: não vou fazer porque vou ter um karma ruim, não vou fazer tal coisa, tal atitude, não vai ter nada. Mas se você evita fazer algo ruim, já não evita você ter esse karma, não? É diferente. Porque é diferente. Você só pensar e você realizar é diferente. Tá vendo? É até aí que entra. Porque significa que Lembra que eu estava falando que existe a consciência de Krishna? Existe a ação em consciência de Krishna e existe a ação de acordo com a consciência de Krishna. Não são a mesma coisa. Ação em consciência de Krishna, por exemplo, eu entro aqui no templo e vejo unidade. Meu Deus, eu reverencio. Não. Estou a fazer uma ação em consciência de Krishna. Porque meu Deus está aí na frente, cara. É meu tudo, é meu amor, minha vida. Krishna prana, amor, é meu prana, sabe? Então, aí o outro chega a ver você fazendo e faz igual. Um fez em consciência de Krishna, o outro fez de acordo com a consciência de Krishna. Mas ele não está em consciência de Krishna. É claro que essa atividade é chamada de agyata sufriti. Agyata significa sem saber. Pelo simples fato do cara se reverenciar, ele já vai ter um resultado positivo. Ele já vai estar mudando o karma dele, já está recebendo bênçãos. É por isso que a gente fala que os budistas, quando reverenciam o Buda, é a Agyata sufriti. Buda é uma vantagem de Krishna. Apesar de eles não aceitarem Deus, serem ateus, né, eles estão recebendo a Agyata sufriti cada vez que vão lá e reverenciam o Buda. E oram para Buda. E também, né? Ok? Bom, the time is over.